Olá, juventude abençoada de Deus. Estou aqui para ministrar a lição 5 dos jovens para todos vocês. E a lição 5 vai falar sobre confirmando o conserto. Vamos orar para a gente iniciar? Oremos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, esteja no controle de todas as coisas, traz para nós o aprendizado que precisamos ter, Senhor, olhando para Pai, primeiramente para nós mesmos. Fale conosco, queremos ouvir a Tua voz, perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus, amém. E hoje a nossa lição, como eu disse, é a 5 e ela está dentro da revista do segundo trimestre de 2020, cujo tema é Tempo de Conquistas. O nosso estudo está lá no livro de Josué. Muito interessante, leia todo o livro. Como o nosso tempo é curto, sem delongas, a gente vai já avançar. E aí quando eu falo assim, lição 5, confirmando o conserto. Quando eu afirmo, ok, falei uma coisa uma vez. E quando alguém pede para que eu reafirme aquilo, confirme aquilo, é como se eu tivesse que fazer algo para confirmar, ou seja, para reafirmar aquilo que eu já disse. E conserto, muito intrigante, porque eu coloquei até aqui no quadro, conserto com S significa reparar, corrigir. E conserto com C, que é exatamente o que a gente vai falar sobre ele hoje, é um acordo, um pacto ou uma aliança. Então, quando a gente volta lá no nosso título da nossa lição e nós vemos confirmando o conserto, confirmando uma aliança, quem é que deseja reafirmar alguma coisa? E quando eu falo de aliança, precisa ter pelo menos dois lados. Quais lados são esses? Quem está no lado A e quem está no lado B? Ou quem está no lado 1 e quem está no lado 2? É sobre isso que nós vamos falar, ok? E vamos ver então o nosso texto do dia, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos 7:39. Se a gente observar um pouquinho daqui, nós já vemos que aqui tem muita lição para nós. A palavra de Deus, ela é surpreendente, né? E aqui vai dizer para nós que por falta de obediência, alguém retornou, né? Porque rejeitou em seu coração, então alguém tornou, retrocedeu, voltou ao Egito. E nós sabemos que Egito é lugar de escravidão, de humilhação. Laure, então você já está trazendo para nós a necessidade de obedecer acima de todas as coisas. Ainda que você, a sua carne grite, você não queira, obedeça, seja fiel, santifique a tua vida para que você consiga obedecer. E aí na síntese, nós vamos ver que diz assim: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Achamos então uma resposta para a minha pergunta inicial. Quais são as duas partes da aliança? Deus, que firmou um concerto com quem? Conosco, nós, a humanidade. Todos, Laure, foi para todos. Mas olha o que diz no final: mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Então, aquele que crê em Jesus, automaticamente, já está dentro dessa aliança com o Senhor. Eu e você fomos chamados para uma grande obra, de modo que nós não podemos parar. A nossa lição, ela tem 3 objetivos específicos. O primeiro é explicar o significado da circuncisão para os hebreus, expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu, e mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, tá? Lembrando que o nosso texto bíblico vai estar lá em Josué 5, do 2 ao 12. Depois vocês leiam, eu vou destacar apenas 2 versículos aqui. O 3, que diz assim: então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gebate-Aralote. 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal,
celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. A gente vai discorrer sobre esse texto mais à frente, né, dentro da lição. E muito interessante que nós vemos aqui na introdução que Deus chamou o patriarca Abraão, que era Abrão na época, e fez uma aliança com ele. Então ali está a primeira aliança feita com Abrão por Deus. Mas para que Abrão aceitasse essa aliança, era necessário que ele, olha lá na nossa lição na introdução, ele deveria comprometer-se à prática da circuncisão em todos os homens da sua casa. Nós vemos aqui que a circuncisão era para os homens, em sinal de obediência a Deus. Abrão, como ele tinha feito o pacto, a aliança, o acordo com o Senhor, ele aceitou. Leiam lá em Gênesis 17:5, onde vai falar do chamado de Abraão para pai de multidão. E Abrão, automaticamente aceitando, se ele é pai de uma multidão, aqueles que estavam com ele deveriam, enquanto homens, também ser circuncidados, ok? Então, nós vemos a importância da circuncisão, tá? Mais adiante a gente vai falar sobre as vésperas do Êxodo, o Senhor vai estabelecer a Páscoa. E nós vamos falar sobre tudo isso de uma forma muito tranquila, em forma de uma conversa. Interessante que nós vemos que em todo o tempo nós falamos sobre isso e às vezes até nos esquecemos disso. Que o Senhor, né, quando Ele faz aliança com alguém, do lado dele a corda não arrebenta, porque ele é fiel. Mas às vezes eu e você titubeamos e em meio a tantas coisas que vivemos nesse mundo secular, nós abrimos mão da confiança no nosso Deus, da aliança com o nosso Deus. O primeiro capítulo vai falar para nós sobre circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Circuncisão é a retirada, queridos, do prepúcio, do que é um excesso de pele, do órgão sexual masculino. Então, a partir de 8 dias de idade, os homens deveriam ter essa pele retirada. E automaticamente eles estariam dentro desse compromisso, dessa aliança com Deus. Interessante que diz assim: mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abrão era, portanto, um ato de obediência e fé que deixava uma marca na carne, capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. Olha o que Deus queria, assim como Ele quer também para nós hoje, e a gente já começa a sistematizar toda essa situação. Deus queria, desde sempre, que o povo de Israel fosse um povo separado. E Ele queria ali que houvesse a circuncisão para que o povo de fato fosse separado. Mas o interessante é que o povo não estava entendendo que Deus não queria a circuncisão só na carne, só na pele. Deus queria a circuncisão também no coração, no homem interior. E foi exatamente isso, para que o povo fosse um povo influenciador. Ei, meu amado, minha amada, eu não sei você. Eu não sei se você tem sido um jovem ou uma jovem que tem influenciado a sua geração, que tem sido referência tanto para idosos, quanto para crianças, quanto para adolescentes. Eu não sei se você, como igreja de Deus, tem permitido que a circuncisão de Deus, a aliança que você tem com Deus, faça diferença. Não só no homem exterior, mas também no homem interior, que é o que de fato Deus requer de nós. Ei, Deus nunca chamou uma pessoa para ser bênção só para ela. Assim como Deus não chamou o povo de Israel para ser bênção só para eles. Deus queria que esse povo fosse bênção para os demais povos, para as próximas gerações. Então, quando você, e a Bíblia fala que quem escolhe os seus é o próprio Deus, quando eu e você pensamos que fomos chamados por Deus, nós automaticamente entendemos que Ele tem algo particular a tratar conosco e também com outras pessoas que vão ser atingidas, alcançadas através da minha e da sua vida. Eu não sei como é que você tem estado. Eu não sei como é que você tem usado da palavra de Deus, que é espada, que vai penetrar na vida do outro. O Senhor disse assim para Abrão:
tu serás uma bênção. Assim como está dizendo hoje para mim e para você, que nós seremos uma bênção. Basta nós querermos, basta nós olharmos para aquilo que nos dá esperança de continuar, que é Jesus. A igreja, amados, ela está no mundo para contagiar, para influenciar, e não é para ser influenciada. Não é para ser influenciada, né? Nós somos luz do mundo e sal da terra. E a gente não pode esquecer, queridos, que o sal, ele veio para conservação, é para isso que ele existe. E é por isso que esse mundo ainda está, mesmo do jeito que está, Laura, mas está com tanta briga, tanta contenda, sem empatia, que é a pessoa se colocar no lugar do outro. Tá, pode estar, mas poderia estar muito pior se eu e você não nos posicionássemos como sal dessa terra e luz do mundo, a luz que resplandece. Porque esse mundo ainda não está na escuridão, justamente porque eu e você estamos fazendo a diferença e levando a luz do Senhor onde há treva, sofrimento, morte, dor. Então, o que Deus requer de nós é que nós venhamos continuar, meus amados, continuar. Sabe por quê? Nós temos a marca de Deus. Nós temos a marca de Deus. Essa circuncisão que aconteceu outrora, ela trazia a marca da autoridade e da comunhão, por demonstrar que Deus ele aceitava o quê? Uma alma para adorá-lo. Mas é triste notar que essa geração que saiu do Egito, que saiu lá do Egito, e olha lá, quando nós vemos essa imagem, isso me constrange. Quando nós vemos a imagem da passagem, né, do povo pelo mar ali, o mar se abrindo, o povo passando, parece até inacreditável. Mas nós vemos ali, queridos, o poder e o milagre e maravilha do nosso Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos, não cessem de louvar, adorar e engrandecer ao nosso Deus, porque nós fomos criados para isso enquanto seres humanos, para adorar ao nosso Deus. Mas infelizmente é triste notar que essa geração, ela estava circuncidada, como eu já disse, só na carne. Não tinha o coração e os seus lábios circuncidados. E hoje o que eu trago para nós é isso. Deus quer lapidar, queridos, o nosso coração, os nossos lábios, para que deles possam sair o perfeito louvor. Para que eu e você possamos dar a Ele a adoração genuína que vem de dentro de nós para fora e faz com que o Senhor receba no seu trono de glória. Aleluia. Amados, eu e você temos uma longa história ainda com Cristo e precisamos permitir que Ele escreva uma história de vitória. Cuidado, jovem, porque há coisas que enchem os olhos dos seres humanos, mas não os de Deus. Ao contrário, também há coisas desprezíveis aos olhos humanos, mas adoráveis aos olhos de Deus. Laure, como é que eu vou entender o que agrada a Deus? Sabe como um amigo que você tem, que quando ele está bem perto de você, vocês caminham lado a lado, quando vocês compartilham das mesmas coisas, você automaticamente vai saber, vai entender dele seus desejos, suas necessidades, suas intenções. Assim é Deus para conosco e nós para com Deus. Quando estamos bem próximos dele, nós entendemos o que ele deseja para a nossa vida e fazemos aquilo que é legal, que é bacana para agradarmos ao Senhor. 1 Samuel 16:7 vai falar sobre o homem que vê a aparência, o exterior, a parte de fora, mas não vê o interior, porque o interior quem vê é Deus. Então, examine se o homem a si mesmo. Linda, linda, linda essa mensagem, esse versículo. E quando eu ouço ele, queridos, é muito fácil você falar do outro, mas falar de si mesmo, de você mesmo, é difícil. Então, quando nós nos examinamos a fundo, né, no cantinho do nosso oculto, nós vamos entender o que é que Deus quer mudar. Realmente, eu estou sendo muito arrogante, eu estou sendo muito incompreensível, eu estou sendo muito... Você entende as suas mazelas, os seus males, e você tenta mudar para agradar não a você
Deus que requer de nós o quê? Entendimento da tua palavra, viver a tua palavra, porque aquele que tem o seu interior vazio, que permite que as coisas do mundo secular te tornem exatamente o que esse mundo secular quer e falam da palavra de Deus apenas boca para fora, são como sepulcro caiado. Sabe, aqueles fariseus que não viviam as coisas de Deus, não criam em Jesus, mas eles automaticamente falavam algumas coisas que não representavam que o seu coração estava cheio. Depois você medite lá em Isaías 29:13 e também em Mateus 15:8, que vai dizer assim, mais ou menos isso: este povo procura-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor quer que estejamos próximos dele. Deus é espírito, amados. Então convém que nós o adoremos em espírito e em verdade. A mensagem também vai dizer que circuncisão é marca que só tinha aqueles que tinham requisito para ser um guerreiro. Sabe por quê? Porque para lutar as guerras do Senhor, tem que primeiro o Senhor estar na peleja. Não adianta eu e você irmos com as nossas próprias mãos, porque nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Há pessoas que às vezes o Senhor tem dado provas de que tem estado com ele ou com ela, mas ainda assim, você acredita que eles ousam olhar para trás? E aí, olha lá, é o caso do povo no deserto. Atravessaram o mar, foram libertos do período de escravidão lá da terra do Egito. Eles viveram o melhor de Deus ali na travessia, viram os milagres e maravilhas do Senhor, mas quando chegou no deserto, ainda que contemplando a roupa que não ficava gasta, ainda que contemplando tantas coisas como a iluminação à noite, né, e tudo aquilo que Deus provia, o maná que caía do céu, ainda assim, queridos, eles murmuravam, eles colocavam boca fora coisas que estavam no seu coração, no seu interior, que era blasfêmia, que era falar mal daquilo que o Senhor estava fazendo, que era duvidar, né, da total presença de Deus ali com eles naquele momento, dos livramentos que o Senhor estava dando. Não faça isso com a sua vida. Acredite que o Senhor está conosco, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia que o Senhor está contigo. Creia nisso, Ele tem um pacto, uma aliança conosco. Não quebre você e não quebre eu esta aliança. E olha só Davi, olha só em 1 Samuel 17:26. Eis porque Davi no confronto com Golias insultou 2 vezes, chamando de incircunciso. Aquele jovem pastor de ovelhas, quando foi ter com Golias, ele chamou 2 vezes Golias de incircunciso. Sabe por quê? Porque Golias não tinha aliança com Deus. Davi sabia disso. E Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava certo de que Deus estava com ele naquela peleja. Tanto que ele venceu aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Não sei se há algo na sua vida que parece impossível, mas eu creio, e Deus também, que a vitória já é nossa. Nós só precisamos acreditar. Posso ouvir um amém? Creiam nisso, porque operando Deus, quem impedirá? E aí nós vamos lá para Gilgal. Laure, o que é Gilgal? Gilgal foi o local de renovação da aliança com o Senhor. Foi o lugar onde havia um ambiente de comunhão com Deus, unidade nos propósitos daquele povo, dos israelitas. E foi ali em Gilgal, exatamente ali, onde o povo foi restaurado, né? Foi retirada toda a vergonha, toda a humilhação da terra do Egito. Foi retirado tudo aquilo que eles tinham vivido outrora. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer operar, mas Ele opera na comunhão e no propósito, que é o que temos que ter com uns com os outros e para com Deus. Medite depois em Isaías 59, versos 1 e 2.
E Deus, além da comunhão e do propósito, Deus quer operar também na unidade. Então, que não estejamos apenas integrados ali, reunidos, mas que estejamos incluídos, cada um fazendo alguma coisa segundo o seu chamado, segundo o seu propósito, para que a obra de Deus possa avançar. É isso que Deus requer de nós. Enquanto unidade, meditem em Salmos 133 e João 17, que vai falar sobre a oração sacerdotal, né? Agora, muito cuidado, porque às vezes temos um propósito, uma aliança, estamos em comunhão com alguém, mas é igual na Torre de Babel. Babel significa confusão. E às vezes estamos ali aliados a alguém que só pensa em confusão, em baderna. A Bíblia vai relatar para nós que Ananias e Safira estavam juntos na mentira e por isso morreram juntos. Então, muito cuidado, ore sempre ao Senhor para que te dê discernimento, tá? Do que Ele tem e quer para a sua vida. Então, nós vemos que Gilgal foi um lugar que após a travessia, né, lá do Jordão, do Rio Jordão, eles chegaram nesse lugar e ali eles foram restaurados. Para você ter uma ideia, toda uma população que estava naquele lugar, uma população adulta, foi circuncidada para que tivessem ali uma nova aliança com Deus. Deus, a partir daquele momento, fez um novo elo, uma nova aliança, porque na verdade teve a com Abrão, teve a com Moisés, né? E depois o povo ficou ali por um longo período, já que murmuraram, que negaram ali a existência de Deus muitas vezes. Então eles ficaram, né, sem essa aliança com Deus. E aí, quando eles chegaram em Gilgal, mais uma vez eles tiveram a oportunidade de se achegar a Deus. E nós vemos aí que Gilgal, biblicamente, sempre foi um lugar de guerras, combates, mas de vitória. Lugar de pactos com Deus. Gilgal, em hebraico significa pedras que rolam. É aqui onde as pedras são removidas. É o lugar da visitação de Deus. É o lugar onde Deus nos fala sobre mudanças, onde afastamos as pedras que nos impedem de prosseguir. Ei, há uma pedra aí no seu caminho? Há uma pedra no seu caminho? Há algo que te importuna, que te incomoda? Creia, jovem, Deus é contigo e Ele está te chamando para uma aliança, para uma renovação, para um compromisso com Ele. Um compromisso onde você seja um novo homem, não só no seu exterior, mas no seu interior. Seja você essa pessoa, esse jovem que Deus procura, faça diferença nas coisas do Senhor, amém? E Gilgal, como nós já bem dissemos, né, era um lugar onde a bênção do Senhor chegava, tá? A bênção do Senhor estava lá. E aí nós vamos agora avançar mais um pouquinho aqui e vamos para o último capítulo, que fala um pouco sobre a Páscoa, e eu vou tentar unir tudo isso, né? Vai falar sobre a primeira Páscoa, que aconteceu na ocasião da saída do Egito. Laure, mas o que significa Páscoa? Nós já vimos e ouvimos muitas vezes, Páscoa em hebraico significa Pessar, que é passagem. Foi a passagem, a saída do povo do Egito, tá? Então, foi a Páscoa. E diz assim, só o início do capítulo 3, subtópico 1. Foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. Leiam depois Êxodo 12, do 1 ao 20. E o povo ele foi orientado para que separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas. E isso apressadamente, porque eles estavam à beira da saída do Egito. Então, foi justamente nessa ocasião, né, da saída do Egito, onde houve a última praga, que foi ali a praga dos primogênitos, né? Que Deus falou que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro a marcar os umbrais e vergas das portas. Olha só, e Israel, querido,
peregrinava nesse tempo pelo deserto. Então Israel passou pelo mar, foi para o deserto, e antes de completar o segundo ano de peregrinação, os hebreus eles desistiram de invadir Canaã. Sabe por quê? Porque dentro de seus corações, conforme já falamos, eles voltaram para o Egito. Quantas vezes fomos escolhidos por Deus, estamos na caminhada, mas olhamos para o lado e é rápido, voltamos para o Egito. Às vezes achamos que estamos na presença de Deus, mas na verdade estamos nos afastando mais perto da terra do Egito do que de Deus propriamente dito. Cuidado, cuidado adolescente, cuidado jovem, porque nesse momento é muito difícil. Então, Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada, até o dia em que a nova geração chegou em Canaã. E aí, nós precisamos entender que para nós conseguirmos tirar o Egito de dentro de nós, precisamos passar por um processo chamado de santificação. Ei, jovens, estão ouvindo? Santificação. É o processo em que nós nos arrependemos genuinamente de todos os nossos pecados, deixamos tudo para trás e nos transformamos num novo ser, uma nova criatura de fato e de verdade, não só, como eu já disse, no homem exterior, mas no homem interior. Sendo assim, a Páscoa, estabelecida como um memorial perpétuo, o Senhor, ele preferiu suportar a ausência dessa celebração ao longo de 39 anos a celebrar por celebrar, já que as pessoas não tinham o seu coração puro. Mas quando retornou isso, quando isso voltou a acontecer, eu penso que para Deus foi uma vitória, foi uma felicidade, e para todos aqueles que estavam ali também participando daquele momento. O que eu espero de todo o coração é que você também participe sempre da Páscoa do Senhor, dando valor à morte e ressurreição de Cristo, por amor a mim e a você. Que essa passagem, que essa saída do Egito para a terra que mana leite e mel, para tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para mim e para você, você não abra mão, jovem, não abra mão. Eu sei que o mundo aí tem oferecido muitas coisas a você, os desejos da carne, que muitas vezes tentam se sobrepor aos desejos do Espírito, mas lembra o que eu disse? Que Deus é Espírito, e quem o ama deve amá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. A Páscoa, ela aponta para a morte do Cordeiro de Deus, para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não é meramente uma celebração cívico-religiosa. Então nós precisamos acreditar que o Senhor Jesus se entregou voluntariamente, por mim e por você, para que os nossos pecados fossem remidos, fossem apagados. O preço foi pago. O preço foi pago. Leiam depois João 10:18, que vai falar um pouco sobre o Senhor ter entregue a sua vida. Ninguém tirou dela. Ele a deu porque Ele quis, por amor a nós. Tem amor maior do que esse, juventude? Eu sei que de repente nesse momento tão difícil em que a gente está, você pode estar aí se perguntando, nossa, com essa pandemia toda, com isolamento social, com tanta coisa que eu estou tendo que abrir mão, com os meus relacionamentos, de amizade, com a minha família tão conturbados, como assim? Como assim? Nada. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Não murmure, não reclame. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fique firme e constante. Prevaleça na presença do Senhor. Busque na palavra. Entre em jejum, oração. Vai lá, esteja apregoando a palavra, ainda que tenha que usar a máscara, apregoe a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Vá adiante daqueles que não sabem ler, que não sabem buscar, oriente, sente junto do idoso, faça alguma coisa, porque você, geração eleita, vocês jovens, não olhem para a terra do Egito, não voltem ao tempo de escravidão. O Senhor tem uma obra conosco.
passamos, estamos aqui e o Senhor quer que vivamos com Ele numa nova etapa, ok? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Eu não esqueço do meu querido pastor Wallace quando ele fala isso. Podem procurar no túmulo de A, de B e de C que vão ter os restos mortais lá. Mas do nosso Senhor e Salvador, aleluia, Ele ressuscitou. Ele não está mais lá, Ele vive e reina para todo sempre. Então, que com essa lição nós possamos aprender a adorá-lo ainda mais, em espírito e em verdade ainda mais. Que Deus possa te abençoar. Vou deixar um louvor em anexo para que você possa estar meditando cada vez mais na palavra de Deus, e eu quero nesse momento agradecer essa riquíssima oportunidade de trazer a palavra do Senhor, a rica e poderosa palavra do Senhor ao seu coração, que ela possa ter falado rica e poderosamente contigo e que em nome de Jesus nós sejamos transformados onde o Senhor quer transformar, para que Ele entre e faça morada. Mais uma vez, muito obrigada pela sua compreensão e paciência. Um beijo no coração, Deus o abençoe e fique na paz do Senhor.